Evangelho de João, capítulo 21, versos de 1 a 8, diz o seguinte: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Ele disse: vou pescar. Disse a ele Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite, quantos peixes eles pegaram, irmãos? Nada. Ao amanhecer, Jesus estava onde? Mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele lhes disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Até aqui por enquanto. Senhor, nós te damos graça por este momento, pela tua santa palavra, pelo teu Espírito, por estarmos reunidos como igreja, pela tua liberdade que é em nosso meio. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nessa manhã faça algo novo e poderoso em nosso meio. Nós queremos, Senhor, sair daqui diferente de como entramos, que saímos aqui renovados, curados, transformados pela tua presença em nosso meio, que o teu Espírito Santo encontre aqui um terreno fértil, um terreno, Senhor, onde ele possa trabalhar, terra onde ele possa trabalhar nessa manhã, e possamos sair daqui, Senhor, totalmente transformados pela tua santa presença, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. O último capítulo de João, ele narra um encontro inesquecível de Jesus com seus discípulos, logo após a sua ressurreição. Ainda havia questões a serem resolvidas, questões também em especial com Pedro. Havia questões especiais com Pedro, que ainda amargava o fato de que, meus irmãos, de ter negado a Jesus. Pedro ainda tinha uma espinha na garganta, ainda estava remoendo o fato que havia negado a Jesus, seu mestre, antes da sua morte. E este encontro de Jesus com seus discípulos é um encontro único em toda a Bíblia, é um encontro singular, é um encontro que tem características únicas, um encontro que nos leva a ter experiências únicas também. Mas ao mesmo tempo, este encontro, ele é repleto de situações nas quais eu e você, nós podemos nos identificar, nas quais eu e você podemos olhar e nos encontrar também em situações similares. Pense por um instante, meus irmãos, sobre um momento por qual Pedro passava. O que passava pela
cabeça de Pedro. Aquele homem tinha investido tudo da vida dele para acompanhar Jesus durante os 3 anos da vida dele, acompanhar o homem que tinha chamado a atenção dele, para acompanhar o homem que ele acreditou, para acompanhar o homem que ele viu fazer coisas maravilhosas. Nesse período de 3 anos, Pedro viu coisas maravilhosas, fatos que nunca antes ele havia sonhado, ele viu. Pense como estava a cabeça de Pedro naquele instante, no momento daquela pesca. Pedro era um homem impulsivo. Quem é impossível? Levanta a mão bem alto. Quem é impossível? Levanta a mão, Fabiano, por favor. Levanta a mão. Deus está falando com ela não ouve, irmãos. Eu fico com cabreiro com esse negócio, né? Deus está falando com ela. Quem é impossível, irmão? Levanta a mão. Sem. Isso aí, irmão. Pedro era impossível. Por vezes, Pedro perdia a cabeça por causa da impulsividade dele. Quem aqui já perdeu a cabeça por causa de impulsividade? Quem não quiser levantar a mão, levanta o dedo só. Mas não quero me expor, levanta o dedo. Pedro, ele compreendia tudo o que Jesus falava em um dia. Presta atenção, olha como Pedro era gente como a gente. Pedro era gente como a gente, irmãos. A gente não fala de Pedro, fala Pedro apóstolo, mano. Pedro andou. Mas Pedro, olha como Pedro era gente como a gente. Pedro num dia compreendia tudo que Jesus falava. Sabe? Você vem aqui no domingo, você compreende tudo da palavra. Mas sabe o que acontecia no dia seguinte? Ele esquecia tudo e fazia tudo errado. Parece com alguém que você conhece? Aquele cara do espelho? Lembrou você? É eu, irmãos. É eu. Presta atenção. Quando chegou o momento que Jesus falou para ele que ia acontecer, que ele seria levado para a morte, Pedro, por sua impulsividade, sabe o que ele faz, irmãos? Ele saca a arma e arranca a orelha do soldado. Pedro andava armado, era impulsivo. Acho que a gente não anda armado, vai saber, né? A gente não anda armado, irmãos. Mas Pedro era um cara impulsivo. Pedro, sabe aquela coisa que você falou que nunca ia fazer? Eu nunca vou fazer isso. Ah, não, comigo não. Pedro falou e negou Jesus 3 vezes. Pedro era gente como a gente. Pedro era ser humano. Pedro era ser humano. Sabe o que distancia Pedro de nós? Nada. E em virtude disso, Jesus olhando para as limitações de Pedro, Jesus falou para ele: você me negará 3 vezes. Você me negará 3 vezes. E depois de tantas vivências, olha o que Pedro viu. Pedro viu aquele amigo, aquele líder, morrer de maneira tão difícil. Ele era ser humano. Aquele cara que ele investiu a vida dele durante 3 anos, ele viu ele morrer de maneira tão difícil, dolorida. Sabe o que Pedro viu também, meus irmãos? Ele viu o acontecimento mais poderoso do mundo, que foi a ressurreição de Cristo. Homem como eu e você, gente como a gente. Sabe o que ele viu também? Ele testemunhou a vitória completa de Jesus sobre a morte. Homem como eu e você. Pedro era, sabe, homem tão como eu e você, com reações tão parecidas com a que eu tenho, com a que você tem.
Você não passa, quem aqui passa por situação? Quem passa por situação? Ele passava, irmãos. Ele era homem como você, ele era gente como a gente. Nós vivemos grandes perdas. Nós choramos. Nós nos chateamos. Nós temos lutas com a saúde. Nós acabamos de orar pela netinha do pastor Ludovico, por outra pessoa. Nós temos lutas com a saúde. Irmãos, nós enfrentamos muitas vezes insegurança com relação às finanças. Situações difíceis financeiras atravessamos. Hoje está tudo bem, amanhã passa uma instabilidade financeira. Nós enfrentamos insegurança com relação ao futuro do nosso país, sim ou não? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe. A gente passa por situações difíceis. Nós passamos por decepções. Quem é que nunca se decepcionou? Me passa a receita, me ora por mim. Quem nunca? Irmãos, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Em momentos como esses, nós nos identificamos com Pedro. Em momentos como esses, nós nos identificamos com ele. E sabe, meus irmãos, eu quero analisar dentro desse texto algumas situações em que Pedro coloca para fora o jeito Pedrão de ser, o jeito da gente ser, como nós agimos. E como nós podemos aprender a agir diferente. E a primeira situação que eu quero analisar com vocês está em João, capítulo 21, no verso 2 e no verso 3. Abra sua Bíblia comigo. João 21, verso 2 e verso 3. Abra sua Bíblia. Ou então abra no seu celular, liga aí no seu aplicativo, não sei, o que você achar mais fácil. João 21, verso 2 e verso 3. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram. O que eles não pegaram, irmãos? Nada. Aqueles eram dias difíceis para os discípulos. Os discípulos enfrentavam dias difíceis. Apesar de Jesus já ter ressuscitado, aqueles homens ainda estavam inseguros acerca do seu futuro. Eles não tinham certeza de como tudo seria dali em diante. Pedro estava de cabeça cheia, pensando em muita coisa, com a cabeça pensando em 1000 projetos, muitas situações. Ele era um dos caras que se colocava à frente daqueles homens. E de repente Pedro tem a brilhante ideia. Impulsivamente ele fala o quê? Vou pescar. Pescador profissional, vou pescar. E como ele era um cara influente, o que aconteceu? Foi um monte atrás dele. Vou pescar. E aparentemente, a Bíblia não nos dá detalhes, mas aparentemente essa pescaria não foi uma pescaria planejada. Sabe quando você está 20 anos sem jogar bola, aí você vê o pessoal jogando bola, você fala: vou jogar bola, mas só que você vai de sapato social. Coloca meia de lycra. Da primeira corrida você cai no chão e volta de maca para casa. Mais ou menos isso. Vou pescar. E meus irmãos, a atitude de Pedro foi uma atitude de impulsividade. A pior hora para se tomar uma decisão é quando se está de cabeça quente.
A pior hora para se tomar uma decisão é quando se está de cabeça quente, pois quando se está de cabeça quente é momento, sabe de fazer o que, meus irmãos? Em primeiro lugar, de aguardar, esperar, aguardar. É difícil, para quem é ansioso é difícil. É difícil. Compra uma algema, faz alguma coisa. Não é verdade? Mas aguardar. Segundo, refletir. Porque quando você aguarda, você vai refletir. Reflita o que você vai fazer. Reflita. Pense. Irmãos, Deus nos deu a capacidade de pensar. Sabe disso? Pensa. Vamos lá, pense em alguma coisa agora. Pense em alguma coisa. Alguns aqui, assim rápido. Assim. Bate pronto. Puf, pensou. Alguns pensaram no almoço. Verdade que tem nhoque hoje. Já fiz o merchan do nhoque, Edivaldo. Já adiantei o expediente para você. Outros pensaram no que vão fazer amanhã, outros pensaram na programação da tarde, outros pensaram no jogo do Corinthians, outros pensaram no jogo do Palmeiras amanhã, né, Douglas? Preocupados. Muitos pensaram em muitas coisas. Deus nos deu a capacidade de pensar. Pense antes de tomar atitude. Sabe, meus irmãos, eu depois de bater muita cabeça, bater muita testa, ficar com a testa roxa, depois de quebrar a cara, sabe o que eu aprendi? Pensar. Aprendi a pensar. Porque mais vale pensar do que quebrar a cara. É verdade, não é, Romulo? Você concorda comigo? Irmãos, pense. Impulsividade. Outra coisa, converse com alguém. Fale com o teu líder de célula. Fale com a tua esposa. Fale com o teu esposo. Fale com o teu supervisor. Fale com o teu pastor. Converse com alguém. Converse com alguém. Fale com alguém, pergunte. Olha, eu estou pensando nisso, o que você acha? Vai dar ruim. Sabe, converse. Eu sei que você vai querer argumentar ainda, mas será? Não ouça. Aprenda a ouvir. Meus irmãos, nós pagamos caro pela impulsividade. Nós pagamos caro pela impulsividade. Outra coisa, essa é a maior de todas. Ore. Ouça a Deus. Porque primeiro a gente fala, para depois orar, a gente ora pedindo perdão. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Olha o que eu fiz. Se atola na lama até o pescoço, fica só a boca para fora para orar. Ore. Pedro, pela impulsividade. A palavra relata assim, de repente, vamos pescar. A palavra não fala. E Pedro, olhando para o céu, analisando a lua, analisando o tempo, a condição da água, a condição, né, dos peixes, analisando a posição, o vento. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala assim, de repente, vamos pescar. Eu vou pescar e cadê? Foi Pedro que falou, né? Foi seu. Impulsividade, meus irmãos. Aguarde, reflita, converse e ore. Repita assim comigo, aguarde. Mas repita de verdade, irmãos. Aguarde, reflita, converse e ore. Mais uma vez, aguarde. Já esqueceram tudo já, né? Mais uma vez, 1, 2, 3. Aguarde, reflita, converse e ore. De trás para frente. Ore, converse, reflita, aguarde. Do meio para frente, tô brincando. Irmãos, imagina só um momento seu de impulsividade, você pensar assim: aguarde, reflita, converse e ore. Só, irmãos, você pode até criar uns gestos para você. Só como diferentes atitudes. Quando eu e você agimos na impulsividade, nós colhemos frutos amargos e lágrimas amanhã. Quando agimos na impulsividade, amanhã eu e você colhemos frutos amargos e lágrimas. Lembre-se muito bem disso. Segunda coisa que a gente aprende:
Nós aprendemos, abra sua Bíblia comigo, ainda em João, verso 4 e 5. Nós aprendemos que a frustração, ela prejudica a visão. João 21, verso 4 e verso 5. Olha só, a frustração, ela prejudica a visão. Diz assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia. Onde que Jesus estava quando amanheceu? Mas os discípulos não reconheceram. A palavra fala que Jesus estava na praia. Jesus não estava de óculos escuros, boné, de sunga, não. Jesus estava na praia. Jesus estava lá. Jesus estava como é? Jesus estava sendo Jesus na praia. Jesus estava lá, irmãos. Jesus, ele estava disfarçado. Jesus estava lá. Jesus estava na praia. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Quando estamos frustrados e chateados, preste atenção, irmãos, que era a situação daqueles discípulos. Quando nós vivemos situações que não são como gostaríamos, é muito comum que a nossa visão se perca. É muito comum que a nossa visão se perca. Os discípulos estavam na praia, Jesus falou com eles e eles não reconheceram. Eles estavam chateados. Eles estavam vivendo uma situação que eles não gostariam. Eles não sabiam o que eles iam fazer amanhã. E muitas vezes você está chateado. Muitas vezes você está frustrado com alguma coisa. Muitas vezes você está vivendo situações que não são como você gostaria que ela fosse. E sabe o que está acontecendo com você? A sua visão está se perdendo. A sua visão está se perdendo. E nós nos parecemos muito com Pedro, meus irmãos. Quer ver como nós nos parecemos com Pedro? Observe só. A nossa visão se perde e nós agimos como se Jesus não estivesse nas situações. Nós estamos frustrados com uma situação. Nós estamos tristes, chateados. Nós estamos vivendo uma situação como nós não gostaríamos. E sabe qual é a nossa primeira atitude? A gente trata aquela situação como se Jesus não estivesse nela. Nós não tiramos lições dela, mas a gente age como se ele não estivesse nela. Romanos 8, 28 diz o quê? Quem diz Romanos 8, 28, irmãos? Obrigado, meu irmão. Salvou o rebanho agora, hein? Sabemos, pois, que não era para projetar, não, mas tudo bem, está perdoado também. Outro salvou o rebanho. Sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O Senhor, presta atenção. Quem aqui crê que Deus é soberano? Levante a mão bem alto. Isso mesmo. Deus é soberano, não é, irmãos? É ou não é? É soberano, não é? Tem certeza disso? Então para de reclamar. Ele está na sua situação. Ele tem um controle da sua vida. Ele sabe o que você está passando. Ele tem um controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. Ele nunca sai de perto de você. Quando eu reclamo, sabe o que eu estou falando? Deus não é soberano. Ele não tem o controle da minha vida. Ele não tem o controle dessa situação. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. A nossa visão não pode se perder. Sabe outra coisa que acontece? A frustração nos cega. A frustração e a raiva nos cegam. A frustração e a raiva nos cegam. Outra coisa que acontece: nós nos deixamos nos levar, sabe por quê? Por impressões, por sentimentos e não por fatos. Nós julgamos as coisas, nós julgamos impressões, nós julgamos sentimentos, mas não são os fatos que são a realidade, são sentimentos. Eu estou sentindo que
Uma vez uma pessoa veio de aconselhamento pra mim, tô muito chato, tô acabado. O que aconteceu? Eu tô sentindo o que? Eu falei, peraí. Você viu ou tá sentindo? Tô sentindo. Irmãos, não tenha fatos. O coração do homem, ele é o quê? O coração do homem, ele é enganoso. Impressões e sentimentos cegam. Guie-se por fatos. E se você localizar algum fato, trate o fato. Trate o fato na fonte. Não trate o fato com quem não interessa. Trate o fato na fonte. Chame o seu dirigente. Vem cá, vamos comigo que eu quero tratar essa situação. Mas trate o fato na fonte, meus irmãos. Sabe outra coisa? Quando nós estamos frustrados, a nossa visão é prejudicada, nós nos sentimos a criatura mais abandonada e desprezada por causa de situações muito difíceis que vivemos no passado e que vivemos hoje. Mas por que isso? Porque a nossa visão está prejudicada. Você não é abandonado, você não é desprezado. O Senhor Jesus está ao seu lado dia após dia. Aprenda a olhar a Jesus e a reconhecê-lo na sua vida, meus irmãos. Jesus está na sua vida. Ele é soberano. Nós precisamos aprender a olhar Jesus e reconhecê-lo nas nossas vidas. Sabe qual é o problema? Nós só conseguimos reconhecer Jesus em coisas grandes. Nós não reconhecemos Jesus em coisas pequenas. Precisamos começar a reconhecer Jesus em coisas grandes. Recupere sua visão nessa manhã, meu irmão. Jesus não foi embora. Ele continua ao seu lado. Será uma decisão sua lembrar-se dessas verdades e agir dentro delas. Terceiro lugar, João 21:6 diz o seguinte: João 21:6. Ele disse. Quem disse isso aqui? Então vamos analisar. Quem falou isso? Jesus. Lancem a rede do lado do barco e vocês encontrarão. E o que eles fizeram, irmãos? Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Cada encontro que nós temos com Jesus é uma oportunidade para nós obedecermos Ele. É uma oportunidade para nós recomeçarmos. A cada nova data no calendário. O ano passou rápido, não passou? Passou rápido as oportunidades que nós tivemos com Jesus de recomeçar. Passaram rápido as oportunidades que tivemos com Jesus de termos encontro com eles. A cada data no calendário chega uma nova oportunidade de nos encontrarmos com Ele. Em Cristo, você tem novas chances, novas soluções. Você tem novos caminhos para que haja uma virada completa na sua vida, meu irmão. O tema é prontidão para recomeçar. E para recomeçar é necessário, foi o que esses discípulos fizeram. Primeiro, para recomeçar é necessário, primeiro, obedecer. Obedecer. Se presta atenção, os discípulos nem mesmo reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Jesus. Estou certo ou estou errado? Mas obedeceram a lançar a rede do lado direito do barco. Foi ou não foi? Em segundo lugar, fazer de novo. Fazer de novo. Você pode olhar a situação e falar: tá bom, eu vou lá, mas eu não quero fazer de novo. Você tem que estar disposto a fazer de novo. Jesus pediu. Jesus não falou, lança a rede. Eles fizeram assim, jogou a rede, puxou a rede. Não.
Eles tinham que estar dispostos a pescar de novo do lado direito. Tinha que ter disposição. Aqueles homens poderiam ter dito: olha, ô moço da praia, a gente não quer passar por tudo isso de novo não, a gente está muito tempo já aqui tentando pescar. Eu vou lançar a rede. Você falou, pá, puxei. Mas tinha que ter disposição. A pescaria é um processo. Tinha que ter disposição. Quem pesca com rede, eu nunca pesquei com rede, eu nem sei. Sabe pescar com rede, Edivaldo? Não sei. Homem do campo, do mar, do ar. Como é que pesca com rede? Mas como é que lança a rede? Obrigado. Não, já foi útil já. Como é que joga a rede? Você abre ela no seu braço, para você ficar aberturando a porta dela tem um piso. Tá vendo? Tem um processo. Você abre ela. E, ó, tá vendo? Existe um processo. Eu pego o peixe, mergulhando e pego na mão, irmãos. Um processo é mais selvagem, mais raiz. Mas tá vendo? Tem um processo de pescar com rede. E eu nem sei se naquela época era assim também, né, Devaldo? Devia ser, né? Provavelmente. Mas teve disposição. Teve disposição, irmãos. Disposição. Eles poderiam falar: eu não quero passar por isso de novo. Quantas vezes você não viu situação e você falou: eu não quero passar por isso de novo? Sabe, meus irmãos, quando eu cheguei na comunidade, cheguei machucado. Em um determinado momento, quando eu comecei a me ver envolvendo com o ministério, eu disse assim, pro Luiz ali, Luiz e a Simone, eu falei para eles: eu não quero passar por isso de novo. Talvez você esteja aqui nessa manhã, decepcionado, machucado, por outras situações, outros ministérios, eu não sei, e você tem na sua mente gravado: eu não quero passar por isso de novo. Estou obedecendo a Jesus, estou congregando, estou na igreja, mas eu não quero passar por isso de novo. Tenha prontidão para recomeçar, meu irmão. Tenha prontidão para recomeçar. O Senhor Jesus, Ele é soberano na sua vida. Ele não te chamou para que você fique parado num barco olhando a onda passar. Se você pegar uma pedra no lago parado e jogar a pedra, vai se formar aquela cadeia, né, de onda. Você não foi feito para olhar aquela onda e até parar, mas você foi feito para provocar essas ondas. Não fique olhando, não fique apreciando. Deus te chamou para que você faça a diferença nessa terra. No seu coração assim: eu não quero fazer todo esse esforço novamente, eu não quero passar por isso. Eu farei assim um dia no meu coração. O Luiz está aqui testemunha. Eu quero começar do zero de novo. Você lembra, Luiz? Disposição para recomeçar, disposição para fazer de novo, prontidão para recomeçar. Sabe o que aconteceu com aqueles discípulos? Sabe por que a segunda pescaria deu certo, irmãos? Porque eles estavam debaixo da voz de Jesus Cristo. Você está debaixo da voz de quem? Você está debaixo da voz de quem? Não enterre seus talentos, não enterre seus dons, não enterre o que Deus te deu, não enterre o que você sabe fazer, meus irmãos. Não enterre. Você não está num cemitério, você não está num museu, você está no corpo vivo de Cristo. Você está plantado aqui para que você dê fruto, e através desses frutos muitas vidas sejam salvas e restauradas em nome de Jesus. Meus irmãos, o Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar. Aonde? Eu não sei. Eu não sei, mas procure o seu dirigente. Fala assim para o dirigente: olha, eis-me aqui. Procure o seu supervisor, fala: eis-me aqui. Procure o seu pastor diário, fala: eis-me aqui.
Eu não quero ficar no barco olhando a rede vazia e ela fazendo ondinha, mas eu quero lançar a rede. Eu quero ouvir a Jesus falar comigo. Presta atenção, meus irmãos. A vez anterior que Pedro, quando ele foi para a água, ele foi por impulso. Foi ou não foi? Vamos pescar! Ele foi por impulso. Mas naquele momento, ele estava fazendo porque Jesus estava dirigindo ele. Jesus estava dirigindo ele. E naquele momento, princípios poderosos estavam acontecendo. Coisas poderosas estavam acontecendo por Pedro. Porque ele estava obedecendo. Ele estava fazendo o quê? Ele estava fazendo de novo. Eu queria falar para você, meu irmão, não desista. Não desista. Não pare aonde você está. Não pare aonde você está. Não jogue fora o que Deus fez na sua vida até hoje. Não jogue fora. Tem gente jogando fora o que Deus fez na sua vida até hoje. Não jogue fora o que Deus fez na sua vida até hoje. Guarde isso numa caixinha. Guarde, coloque um cadeado, uma chave. Guarde essa chave. Recomece, ouça a voz de Jesus e recomece, em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, abra sua Bíblia no Evangelho de João ainda, capítulo 21, verso 8. Nós vamos ler até o verso 11. Aquele milagre aconteceu, mas aconteceu uma coisinha antes. João 21:8 diz o seguinte: os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes. Como estava a rede, irmãos? Fruto do milagre. Milagre aconteceu aqui. Cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede, o que aconteceu com a rede? Ela não se rompeu. Meus irmãos, todo milagre precisa de empenho. Precisa que você faça a sua parte. Deus, Ele quer agir com você. Deus, Ele poderia fazer tudo sozinho. Poderia ou não podia? Jesus decidiu andar conosco. Ele decidiu vir a este mundo. O universo, ele foi criado para que Deus tivesse um relacionamento com você. Deus, Ele quer se relacionar com você. Todo o processo daquela pescaria não foi fácil. Eles tiveram que jogar as redes, eles tiveram que puxar a rede, eles tiveram que arrastar a rede até a praia. E diz que a rede não se rompeu. Sabe, meus irmãos, para que você seja curado dentro de você, para que o milagre aconteça dentro de você, na sua alma, dentro de você, você precisa se libertar. Existem pessoas aqui presas ao passado, presas a situações que acorrentam você, presas a situações que não deixam você se mover. Existem pessoas aqui que estão inertes e estagnadas, não conseguem andar nem para trás nem para frente, estão cauterizadas. Tem pessoas aqui que mal conseguem se levantar pela manhã, muitas vezes por causa de perdão. Por causa de perdão, não consegue nem levantar pela cabeça pesada, toda hora se lembrando.
Existem pessoas aqui que a tristeza parece maior que o mundo, por causa de decepções do passado. Pessoas amarguradas com outras pessoas. O Senhor quer te curar nessa manhã. Existem pessoas aqui que sentem que são impulsionadas para trás, não conseguem andar para frente. Em Jesus você pode resistir a tudo isso, você pode refutar a tudo isso. Meus irmãos, teve esforço para recolher aqueles peixes, teve esforço para retirar aquilo. Esforce-se hoje nisso que você está pensando agora, que o Senhor vai fazer algo novo. Se você está aqui hoje e você tem alguma marca do passado com alguém, com alguma pessoa, algum ministério que você foi, que você passou com um pastor, seja lá com quem, o Senhor vai te curar nessa manhã em nome de Jesus. O Senhor vai te curar em nome de Jesus Cristo. O Senhor vai te curar em nome de Jesus Cristo. Descanse na soberania de Deus. João 21, 21 diz o seguinte, olha que diz, coisa linda, diz João 21, 21. Olha a soberania de Deus. Olha o que Jesus responde. João 21, 21, nós vamos ler 22 também, que o 21, 21 ficou um pouquinho vago. Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Verso 22. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Soberania. Quem tem o controle, nós temos o péssimo hábito. Irmãos, isso aqui é um hábito péssimo que nós temos. Isso aqui é um hábito péssimo. Sabe qual é o nosso hábito? Nós medimos a nossa vida pela medida do outro. Nós medimos a nossa vida pela medida do outro, com comparações, questionamentos, porque Deus faz na dele, não faz na minha. Nós questionamos coisas que não nos dizem respeito. O que Deus quer fazer na sua vida, presta atenção, meu irmão. O que Deus quer fazer na sua vida é entre você e Ele. A maneira que Deus quer te usar é entre você e Ele. Ah, mas eu queria pregar igual o pastor Edivaldo. Impossível, porque essa é a graça que está sobre. Eu queria falar igual o pastor Ramiro, acho legal. É impossível, porque só o pastor Ramiro fala desse jeito, pausado assim. É impossível, irmãos. Cada um tem seu. Só o pastor Edivaldo consegue falar mexendo no ombro. Assim, né, pastor Edivaldo? Falaram pra mim, não sei. Foi o André que me falou. O André que falou pra mim. Irmãos, cada um tem o seu jeito. Cada um tem a sua maneira, cada um tem o seu tempero. Eu não posso, mas eu queria tanto ter a careca do Rômulo. Não tem como, a careca dele, irmãos. Você passa alguma coisa, brilhar? Passa? Irmãos, não tem como. Eu queria ser abençoado como o irmãozinho X, não tem como. Deus abençoa, Deus te abençoe. Olha só, olha no espelho, meu irmão. Deus é soberano. Você é lindo. Você é abençoado. Deus te chamou. Aproprie-se do seu lugar no reino. Aproprie-se do seu chamado. Aproprie-se daquilo que o Senhor designou você a fazer. Não trate o reino de Deus como qualquer coisa, mas trate como algo especial que o Senhor te chamou. É o coral para o final do ano. Nós vamos abençoar vidas. Eu vou também. Eu não sei cantar, o Edson vai ter paciência, mas eu vou. O que mais é para fazer? É as crianças. Eu vou falar com a Karina. Eu quero ser cooperador de diaconato. Eu vou falar com o pastor Ramiro. Eu quero servir. Se eu não servir para servir, eu não sirvo para nada. Eu quero servir meu irmão. Eu quero abençoar o meu próximo. É pro dia 16 ir na praça abraçar. Eu vou abraçar no mínimo 100 pessoas. E vou levar um bombonzinho ainda com um papelzinho para dar para as pessoas. Irmãos, tome o seu lugar no reino. Faça o que o Senhor te designou para fazer. A minha célula nunca vai ter tanta gente como tem agora, porque eu vou convidar, eu vou chamar. Irmãos, tome o seu lugar no reino.
Não desconfie de Deus, porque de quem desconfia nunca confia. Quem desconfia nunca descansa. Não fica olhando o irmão, olha a sua vida, olha o que Deus tem feito com você. Eu tenho uma conclusão muito profunda para você agora aqui, irmãos. Muito profunda. Muito profunda. Conclusão: Jesus te espera na praia. Hã? Não é para descer para a praia não, Paula. Jesus te espera na praia. Você está reconhecendo Ele? Você está olhando para Ele? Você está olhando para a água? Você está olhando para a rede vazia? Você está olhando para o mar? Você está olhando para o vento? Você está olhando para as nuvens? Você está olhando para os discípulos tristes? Você está olhando para quem? Como está seu coração? Feche seus olhos, curve sua cabeça.